pão de batata e outras coisas. Boa noite, está começando o jornal Pão de Batata. Meu nome é Luigi Baguete. Boa noite, meu nome é Joe Snacks. Hoje vamos falar sobre forças, o que é e onde acontece. Sim, no nosso dia a dia temos vários exemplos. Por exemplo, quando a gente caminha, temos a força de atrito e a força elástica quando brincamos com a setra. Joe, então me explique o que é força e o que é força elástica. Para isso, vamos a uma reportagem com o repórter Batatinha. Força é o resultado da interação entre dois corpos e é a causa capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, ou de causar uma deformação temporária ou definitiva. Força de atrito é a força natural que atua sobre corpos quando eles estão em contato com outros corpos e sofrem a ação de uma força que tende a colocá-lo em movimento. E ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Força de atrito aparece em razão das rugosidades existentes na superfície dos corpos. O atrito depende da força normal entre o objeto e a superfície de apoio. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Matematicamente, podemos calcular que a força de atrito a partir da seguinte equação. Força de atrito é igual a μ vezes força normal. Então, para achar a força de atrito, temos que multiplicar o coeficiente μ vezes a força normal e achará força elástica é uma força de energia mecânica armazenada em um material elástico, que é uma forma de energia latente que pode se transformar em energia de movimento. Podemos calcular a força elástica da seguinte forma. Força elástica é igual a K vezes X, sendo que X é a deformação do material elástico em metros e K sendo a constante elástica, até onde o material estica. Então, para calcular a força elástica, temos que pegar o módulo da constante elástica, representado pela letra K, vezes o módulo da deformação representado pela letra X, e temos a força resultante, que mostra a força que o material elástico imprimiu. O jornal de hoje está falando sobre forças. A nossa próxima força está relacionada com o vídeo de um espectador. Já falei errado, viu? Tá certo, tá certo. Ele falou expectador. De um fã, né, de um espectador. Um fã expectando. Vem como é que ficou lá, rapidinho. Ah, mas agora já... Beleza, professor Jorge? Amanhã Gears, então? Então tá bom, até amanhã. Cara chato. Ótima reportagem, Batatinha. Luigi, como é legal brincar com ímãs, não é? Você sabia que eles se atraem por uma força eletromagnética? Por isso que eles se atraem. Oi, mas eu acho que meus ímãs são estragados, porque em vez de se atraírem, eles estão se repelindo. Mas a força que se atrai não é a força gravitacional? Sim, mas há uma diferença. Vejamos agora as explicações. Força gravitacional está relacionada à massa dos corpos e é diretamente proporcional a ela. Quanto maior a massa dos corpos, maior será a força entre eles. Ela também está relacionada com a distância que separa os corpos de maneira inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a distância entre os corpos, menor será a força entre eles. Para calcular essa força, se usa essa fórmula. Força gravitacional é igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. Gzão é a constante gravitacional conhecida como constante universal, cujo valor é 6,67 vezes 10 na menos 11. Mzão é a massa do corpo maior, Mzinho é a massa do corpo menor. D é a distância entre os corpos. Para descobrir a força gravitacional, temos que multiplicar a constante universal, Gzão, vezes a massa do corpo maior, Mzão, e do corpo menor, Mzinho, e dividir pela distância ao quadrado. Então, você vai descobrir a força gravitacional. Força eletromagnética é um tipo de interação que envolve diretamente as seguintes particularidades elementares.
prótons e elétrons. A força eletromagnética entre dois corpos não é transmitida instantaneamente. Diferente da força gravitacional, que é sempre atrativa, a força eletromagnética pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas envolvidas. Por exemplo, no caso de dois elétrons, a força será repulsiva, já que ambos possuem cargas negativas. Entre um elétron e um próton, terão uma atração. Considerando que o próton possui cargas positivas, essa ideia também é válida para o ímãs. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Conseguimos medir com precisão a força entre duas cargas estacionárias, obtendo uma relação muito parecida com a gravitacional. Força eletromagnética é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre a distância ao quadrado. Qzão e Qzinho são as cargas elétricas dos dois corpos. K representa uma constante de proporcionalidade cujo valor é 8,987 vezes 10 na nona. D. Distância entre as duas cargas. Para achar a força eletromagnética, temos que multiplicar a constante vezes as cargas elétricas dos dois corpos dividido pela distância ao quadrado. Vamos a comerciais. Mas antes vamos com o repórter Rafael. Posso te fazer uma piadinha? Pode. Aí você pega uma mulher, joga ela na cama e fica nu. O que a mulher fala pra ele? Nossa, que físico. Desliga, vai. Deixa eu fazer mais uma então. O Seno tava no banheiro, aí chega o Cosseno e bate na porta. O que o Seno responde? Essa é fácil. Não, tem gente. Ai, meu Deus. Tem que deixar a camisa. ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا. يا ابني اهدى يا ابني، ما جبنا حاجات كتير. Just you know why you and I will. باندا ما يتقلهاش لا. Mãe, compra brócolis. Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? O nosso jornal de hoje está falando sobre forças. Agora vamos com o momento culinária. Bom, hoje estamos no momento culinária e vamos fazer um pão de queijo. Primeiro uma fatia de pão, depois queijo. Adicione bars. 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 Agora chega. Trigo, porque eu preciso de trigo. Leite. E ovo.
E essa é a nossa receita de pão de queijo. E o Godinho aprova. Nosso jornal já está acabando e agora eu vou me despedindo. Boa noite. Boa noite e fique com o tempo. Meu nome é Luigi Baguete. Pau! Oi, pessoas. Eu sou o Tempo. Tempo. Fala sobre o tempo. Qual é a previsão do tempo pro Pará? Deve parar. Pra Manaus. Ok. Bauru. É muito gostoso esse misto quente. São Paulo. Igual a Manaus. Rio. Lagoas. São Januário. Onde fica esta cidade? Matinhos. Você precisa cortar o mato. Lagoas. Fica perto de Alagoas ou onde? Itaiópolis. Olhe para fora. Ela deve estar bom ou mal. Boa noite. Acabou o nosso jornal local que passa uma vez por bimestre. Obrigado. Não, esse como é legal. 3, 2. Tem que deixar a camisa. Ó, vai ficar legal o show do Rafinha lá.